Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada do dia 29 de junho de 2009, é uma segunda-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, o tema da nossa mensagem é justamente Apocalipse 15 e o título Estudo do Apocalipse parte 30. Estudo do Apocalipse parte 30, nesta manhã abençoada que Deus preparou para você, para mim, para todos nós. Apocalipse 15, a partir do versículo de número 5, que diz assim: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Nesta manhã nós vamos fechar o capítulo 15 do Apocalipse. Você sabe que nós estamos nessa caminhada, pregando em cima dos capítulos, capítulo a capítulo do livro do Apocalipse, e nós chegamos no capítulo 15. O capítulo 15, para quem não lembra a última mensagem, é justamente a preparação para a volta de Cristo, fechamento da grande tribulação, volta de Cristo e início do milênio. Esses são os fatos mais importantes que acontecem a partir daqui. Porque, na verdade, nós temos uma visão da eternidade, onde a igreja já se preparou para descer com Cristo para a batalha do Armagedon, e quando, na sequência, nós teremos justamente essa adoração que você verificou na pregação anterior, que são justamente aqueles que não fazem parte da igreja, mas que já se encontram na eternidade, porque já estão na esfera após o início da grande tribulação. Então existe esse louvor, esta adoração, essa glorificação no céu, por parte daqueles que se alegram em ver que Cristo voltará para julgar a terra, julgar o anticristo e estabelecer o milênio, que é o período do descanso na terra. Por isso que quando você verifica esse final do versículo 5 ao 8, você tem justamente uma visão do céu que tem o seu reflexo na terra. Aqui você verifica no versículo 5, diz João, e depois disto olhei, quer dizer, João teve a visão, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Vamos entender isso aqui? Essa visão é totalmente divina, porque essa visão fala de um templo. Templo, dentro da palavra aqui no profundo do grego, que significa naos, tem a interpretação de santuário interior. Então, na verdade, quando fala assim, eis que o templo do tabernáculo, ou seja, o interior do templo, o verdadeiro templo, porque você sabe que nos céus você tem aquilo que é original. Tudo que foi transferido a Moisés, ele colocou em prática na terra, é reflexo daquilo que tem no original, que existe no original lá nos céus. Por isso, quando fala, eis que o templo do tabernáculo do testemunho, você percebe que existem 3 situações aqui, o templo, o tabernáculo e o testemunho, que se abriu no céu. Então, na verdade, quando você pega templo é o interior, seria o Santíssimo, né? Ou o Santo dos Santos, na visão do tabernáculo, a questão da região mais profunda e mais próxima a Deus. Só que na versão, quando vem tabernáculo, aí sim, tabernáculo já se refere a todo o templo, a toda a estrutura. E quando você pega o sentido de testemunho, o testemunho é justamente o quê? É justamente aquele plano que Deus preparou, ou seja, é a aliança existente entre Deus e entre o homem. Por isso que o testemunho, na verdade, é o quê? É a sombra daquilo que está no céu, que automaticamente se reflete na terra.
Por isso que quando nós pegamos essa visão, nós entendemos que no céu, lá na eternidade, no terceiro céu, nós temos o quê? Uma preparação para que Cristo venha reinar na terra. Por isso que quando nós pegamos o templo, o tabernáculo e o testemunho, nós entendemos que o plano celestial estará chegando ao fim. E Jesus é o sumo sacerdote desse templo, ele é o sumo sacerdote desse tabernáculo, ele é o sumo sacerdote do testemunho de Deus na terra, porque assim como na terra você teve o sacerdócio de Arão, como você teve no passado o tabernáculo e o templo e o sacerdócio araônico, aqui simboliza que no céu nós temos a mesma coisa em dimensões maiores, porque na verdade aquilo que se viu e se vê na terra é reflexo daquilo que existe no céu. Por isso que nesta manhã você deve entender uma coisa: aquele Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje, porém com uma certa e grande diferença, porque aquele Cristo que passou pela terra, nesse exato momento, ele é o nosso sacerdote no céu, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que faz a expiação e a expiação eterna por mim, por você, por todos nós, porque assim como no templo, no tabernáculo havia o testemunho, nos céus desse exato momento, no verdadeiro tabernáculo de Deus, existe um testemunho verdadeiro daquele que fez toda a expiação do pecado para mim e para você, e é por isso que ele tem direito de ser acima de todos o verdadeiro e maior sumo sacerdote que já existiu e que já existe, ainda existe em todo o universo, capaz de interceder neste momento por mim e por você. Portanto, nessa hora saiba, a sua situação tem saída, o seu problema tem solução, porque aquele que está intercedendo, ele é fiel, é perfeito e é verdadeiro nesta manhã, em nome de Jesus. Tema Apocalipse 15, título Estudo do Apocalipse, parte 30. E nós vamos agora desenvolver no versículo de número 6. Nesta manhã abençoada, versículo 6, nós temos aqui em primeiro lugar, na nossa sequência, os 7 anjos. Agora aqui o número 7, ele vai aparecer marcante, e ele vai desenvolver bem. Porque o 7 é o número de Deus, 7 é o número da perfeição, 7 é o número da plenitude, algo completo e perfeito, sem falhas e sem faltas. No versículo 6, nós identificamos os 7 anjos. Veja aqui comigo, que aparece no verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Então vamos entender. Anjo, você sabe, anjo significa mensageiro. Anjo é um representante de Deus. Aqui aparecem 7. Esses 7 anjos, na verdade, eles vão desencadear sobre a terra as últimas pragas sobre o período da grande tribulação. Nós estamos aqui no final da grande tribulação, próximo à volta de Cristo para destruir o anticristo na batalha do Armagedon e iniciar o milênio. Então, na verdade, esses anjos, eles simbolizam quem? Eles simbolizam as 7 pragas de Deus, que mostra ser um número perfeito. Aqui diz que sai do templo, então você entende que eles saíram desse templo original, do templo que existe nos céus, no verdadeiro templo que é a habitação do Todo-Poderoso. Então esses 7 anjos, eles saem do templo, e automaticamente aqui diz que eles estão vestidos de linho puro e resplandecente. É porque o linho, na verdade, era a roupa do sacerdote, no passado era feita de linho. Então quando você pega aqui, esses 7 anjos, eles vêm para cumprir a missão divina. E cumprindo a missão divina, você percebe que ele está vestido de linho fino, puro, e diz que resplandecente. Por que puro? Porque Deus, ele é puro e verdadeiro e santo. E resplandecente, porque o resplandecer mostra e manifesta justamente o quê? A semelhança da presença de Deus, do resplandecer da sua glória. E quando fala cingidos com cinto você já sabe, quem tem acompanhado profecia, sabe que cinto está ligado à verdade, cinto está ligado a revestimento, e são cintos de ouro.
cintos de ouro, porque o ouro, ele manifesta a glória de Deus. O ouro, ele representa, ou melhor, ele mostra que esses 7 anjos são representantes de Deus sobre a terra. E isso mostra, querido, nesta manhã, que nós temos um sacerdote perfeito. Porque eles simbolizam o sacerdote, não somente pela veste, mas também pelo cinto, e não somente pelo cinto, mas também pelo ouro. Ou seja, eles são representantes de Deus na última parte do juízo sobre a terra. E eles prefiguram justamente o quê? Eles prefiguram justamente, sabe o quê? A presença de Cristo voltando para fazer a transformação, voltando para fazer a mudança que é necessária na terra. E nesta manhã talvez você fale assim, mas meu Deus do céu, isso tudo vai acontecer? Vai. E vai acontecer num tempo próprio, num tempo pré-determinado, um tempo que justamente todas as coisas serão julgadas. E nesta manhã talvez você tenha uma demanda, talvez você tenha um problema, e você entenda isso. Deus é aquele que julga, Deus é aquele que é perfeito, e no momento em que você menos espera, Deus ele faz o juízo acontecer, Deus ele julgará a sua causa, Deus ele fará a transformação acontecer nesta manhã, porque o nosso Deus é um Deus perfeito, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, e que nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, saiba, os 7 anjos, eles surgirão no tempo da grande tribulação, mas não somente isso, nesta manhã os 7 anjos também aparecem para você, para mostrar que a sua vitória está chegando, para mostrar que os seus inimigos não triunfarão, porque Deus estará julgando e realizando uma grande obra nesta manhã, porque Deus é fiel, Deus é justo e Deus é verdadeiro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tema Apocalipse 15, título Estudo do Apocalipse, parte 30. Então nesta manhã nós estamos fechando, porque a partir do 16, aí como diz aí, o bicho vai pegar, porque vai realmente, nós entraremos na parte derradeira, na parte do fim. Segundo lugar, versículo 7, as 7 salvas, tá? Se na tua Bíblia não tiver salva, vai estar taça, mas salva ou taça quer se dizer um recipiente, alguma coisa para você transportar. Veja no 7, ó. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Então vamos entender. Os 4 animais, um dos 4 animais, você lembra que são aqueles animais que são os querubins, né? A visão dos querubins, 4 animais, os 4 que simbolizando os seres viventes, lembra? Então um desses 4 animais, não fala qual deles, eles justamente entregam aos 7 anjos, olha só, você tem 7 anjos, esses 7 anjos vão voltar para derramar sobre a terra todos os juízos finais. Então, na verdade, eles recebem 7 salvas, outra versão pode vir taça, mas seja a salva é uma bandeja, tá? Você pegar a salva é uma bandeja que você usava para servir alguma coisa nas cortes, nos palácios. Então essas salvas, elas são de ouro, e outra versão fala taças, são de ouro porque o ouro, você sabe que o ouro representa justamente o quê? A glória de Deus. Então, como o ouro representa a glória de Deus, você entende que as 7 taças ou 7 salvas, elas vão justamente mostrar que o juízo de Deus cairá sobre a terra, porque o ouro manifesta o juízo divino, o juízo de Deus. Assim como um dos 4 animais que entrega é automaticamente mostrando o quê? Que é talvez a última parcela da ira de Deus sobre o mundo. A última parcela da ira de Deus sobre a terra. E aqui diz mais, a salva ou a taça cheias da ira de Deus. Porque nós teremos aqui a última parte. Nós temos aqui o fechamento e a conclusão do tempo da tribulação. Enquanto isso acontece no céu, aqui na terra, o reinado do anticristo estará chegando ao fim, querido. E ali diz que Deus é aquele que vive para todo sempre. Sabe por que isso? Quando fala que Deus é aquele que vive para todo sempre, é aquele que na verdade tem nas mãos
a chave da morte e do inferno. É aquele que tem o controle de todas as coisas sobre o mundo. E é isso que vai acontecer no tempo do fim, no tempo da grande tribulação, porque ali, automaticamente, o anticristo estará reinando na terra, mas acima de tudo, Deus derramará sobre a terra as últimas 7 pragas, que são, na verdade, a última parcela da ira de Deus sobre o mundo. E é isso que nesta manhã você deve parar para raciocinar. Você deve entender que o teu Deus, o Deus que você serve, é aquele que é justo e é perfeito. Quando as pessoas às vezes chegam e falam assim, meu Deus do céu, mas está acontecendo assim, assado, eu não sei o que vai fazer, é muita perseguição, é muita luta. Saiba de uma coisa, o nosso Deus, ele tem controle de tudo, querido. O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Só fica preocupado nessa manhã quem quer, porque na verdade você não tem que ficar preocupado com nada. Simplesmente você tem que ler e praticar aquilo que Deus te manda fazer. Simplesmente você deve esperar os fatos acontecerem. Muitos ficam atribulados quando leem o Apocalipse, muitos ficam com medo, mas isso não deve ser feito assim. Você não pode ter medo de nada, pelo contrário, você tem que ter a grande tranquilidade em saber que o Deus que você serve, ele é perfeito. O Deus que você serve, ele já traçou todas as coisas, e simplesmente nós devemos aprender que nesta manhã, o Deus Todo-Poderoso é aquele que controla a sua vida, é aquele que controla a minha vida, é aquele que controla o mundo, é aquele que controla lá o mundo no período da grande tribulação, porque findando a grande tribulação, haverá parousia de Cristo, haverá a presença de Cristo na terra, e quando Cristo voltar para reinar, a igreja voltará com ele. E se nesta manhã você quer voltar com Cristo, prepare-se para encontrar com o teu Deus, ó Israel, porque Deus, ele está trabalhando cada vez mais para fazer um povo diferente, um povo totalmente diferente. Mas cuidado com as heresias, cuidado com automaticamente o lobo vestido com pele de ovelha. Tema Apocalipse 15, título Estudo do Apocalipse, parte 30, no versículo de número 8, você viu no versículo de número 6, número 1, os 7 anjos, número 2, no 7, as 7 salvas, ou 7 taças, e no versículo 8, aí sim, as 7 pragas. Então vamos entender, 7 anjos tem 7 taças, ou salvas, e em cada salva ou taça tem uma praga, que vão fechar um total de 7 pragas. E aqui diz, e o templo se encheu com o fumo da glória de Deus. O fumo aqui, outra versão fala fumaça. Essa fumaça é aquela glória, aquele resplandecer que vem de Deus. Automaticamente, essa fumaça representa a presença de Deus dentro do templo celestial. Na mesma forma que você teve lá em Êxodo 40, quando o tabernáculo foi terminado, como você tem lá no livro dos Reis, quando o templo foi concluído, ali mostra a presença de Deus dentro do ambiente. Aqui o templo é lá no céu, é o templo celestial. Mas o templo se encheu da fumaça da glória de Deus. E não somente isso, encheu-se também do seu poder. Isso quer dizer que Deus, ele tem a plenitude. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Você consegue entender isso? Isso mostra, querido, a importância que Deus, ele tem dado e ele dará às coisas na época do fim. Porque, na verdade, aqui mostra que as 7 pragas são os últimos 7 juízos de Deus sobre a terra, sobre os que naquela ocasião estarão vivendo sobre o reinado do anticristo durante a grande tribulação. A glória de Deus nos céus, olha só, é paralela à falsa glória do anticristo na terra, porque é assim como Deus nos céus,
enviou Jesus à terra, e Jesus na terra reflete a glória de Deus nos céus, da mesma forma, o anticristo na terra, ele vai refletir a falsa glória do diabo, porque é uma glória negativa. Na verdade, em vez de ser branca, clara e luminosa, é ofuscada, é negra e é sombria. Então, na verdade, quando nós entendemos que o templo no céu manifesta a glória de Deus, e ali diz que Deus não vai deixar nada nem ninguém transitar durante o seu templo, enquanto não se consumar as 7 pragas dos 7 anjos sobre a terra. Isso quer dizer que, durante esse período, a terra será atacada, o império da besta vai cair, porque Deus ele vai derramar as suas 7 últimas pragas, que manifestam o final da ira de Deus sobre o império da besta e sobre o mundo daquela época. Por isso que nesse exato momento, quando você lê, você deve entender que esse reflexo no céu é justamente para mostrar o que acontece na terra, querido. Nessa manhã aprenda isso. Deus é acima de tudo. Deus controla todas as coisas. Às vezes parece até que o diabo pode alguma coisa, não é assim? Às vezes é até passado o ensino que iguala Satanás a Deus, quando não coloca acima de Deus. Infelizmente isso acontece, mas saiba de uma coisa: não perecerá um único fio da vossa cabeça, porque Deus ele tem controle sobre a sua vida. Deus ele sabe de tudo. Deus é milimétrico, Deus é preciso, Deus é cirúrgico, ele não erra absolutamente nada. Portanto, nesse momento, quando ele estiver nos céus derramando a taça da ira sobre a terra, é sinal de que o império do anticristo vai cair, é sinal de que o império da besta vai cair, porque no final de tudo isso, Cristo estará voltando para mostrar e manifestar a verdadeira glória de Deus na terra, acabando com o anticristo, acabando com o império da besta e instaurando e iniciando o milênio na terra, que será o período de paz, será o grande período de paz sobre a terra, quando Cristo estiver reinando. E é por isso que nesta manhã, se você quer fazer parte da igreja que vai subir no arrebatamento, é necessário você fazer a vontade dele, mas conhecer a verdadeira vontade dele, para que você não sirva aos homens e ache que está agradando a Deus, quando na verdade não está agradando a Deus. Se nesta manhã você tem certeza do que faz, você tem certeza do que você está desenvolvendo, leia o Apocalipse, aprenda as verdades da Bíblia, para que você não seja levado por vento de doutrina, para que você não seja levado por rudimentos humanos, porque na verdade o grande truque do inimigo atualmente é fazer com que o povo de Deus erre, pensando que está acertando, e na verdade caia no período da apostasia da igreja, porque a apostasia da igreja é na verdade doutrinas de demônios sendo adoradas como se fossem doutrinas divinas. Mas uma coisa é certa: lá no início, no capítulo 7, Deus ele marca o seu povo, porque Deus conhece os seus, e aquele que é de Deus não será jamais enganado pelo maligno, ainda que pareça que é, mas não é. E você no seu coração sabe nesta manhã que Deus é aquele que faz a diferença acontecer. Portanto, os 7 anjos trazem as 7 salvas com as 7 últimas pragas para estabelecer o juízo de Deus sobre a terra. E aí sim, quando começarem as taças a serem derramadas, nós estaremos caminhando para o final da grande tribulação e para o início do império, sim, o império de Cristo na terra, o milênio maravilhoso, e para concluir a história da humanidade, porque nesta manhã nós sabemos que assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje, sempre, eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe até o capítulo 16, que Deus vai fazer conosco.